Ressonância harmônica. Se você chegou até esse vídeo, com certeza você sabe do que eu tô falando, né. Tem 9 dias que eu recebi a minha primeira onda, né, da ressonância harmônica do professor Hélio Couto, e eu queria contar para vocês, como tá sendo, né, como estão sendo esses primeiros dias, e como foi, né, na verdade, o meu processo até aqui, assistindo o Caminho das Palestras, lendo o livro Mentes Informadas. E assim, eu conheci o professor Hélio Couto, hã, há uns bons anos atrás. Eu já tinha visto, no caso, porque esse conhecer era ver a figura dele em vídeos no YouTube, mas eu não sabia quem ele era. E naquela época, alguns anos atrás, não sei quantos, eu não me identifiquei muito com ele, mas não foi nem por ver o conteúdo e achar que aquele conteúdo não cabia para mim, por não entender o que ele estava falando, mas porque de alguma forma, naquele momento eu não me conectei com a imagem dele mesmo, né, com a forma dele falar. E aí o tempo passou, e eu já venho há alguns anos na busca por expansão de consciência, por entender melhor a espiritualidade, aquilo que eu entendo por espiritualidade, né, porque eu cresci na igreja católica, mas, nunca me identifiquei e fiquei uns bons anos no kardecismo. Eh, Hoje eu estou na Umbanda, mas eu não sou uma pessoa que separo muito o espiritismo da Umbanda, porque eu consigo trazer para minha vida, ensinamento das 2 crenças, né, não para mim não existe, né, "Ah, eu era kardecista, agora eu sou umbandista", eu me sinto muito espiritualista. E nessa busca, né, por expansão de consciência, por me conhecer melhor, por curar algumas questões que eu trazia comigo, de questões de relacionamento, principalmente amoroso, alguns padrões, coisas que aconteciam na minha vida que a gente, quando você começa a amadurecer espiritualmente, né, eh, você começa a observar que não é normal, né, acontecer algumas coisas, ter certas vivências. E aí, nessa minha busca, eh, foi a fase que eu vi o professor, não me identifiquei, né, com ele, com o jeito dele, e continuei minha busca. E aí eu fui aprendendo muita coisa, fui conhecendo muita coisa, e nós estamos em 2026, foi começo desse ano mais ou menos, em que eu comecei a assistir alguns vídeos dele no YouTube, né, novamente, e aí a chave virou, né, porque aquilo tudo que ele fala, que ele explica, né, que o professor ensina, ele simplesmente encaixou com tudo aquilo que eu já vinha buscando durante um período, né, durante anos da minha vida, por não me conformar, né, com várias situações que aconteciam no na minha vivência particular. E eu acho que tudo, né, tudo tem seu tempo, tudo acontece num tempo certo e devido, porque eu não me identifiquei com o professor lá atrás, porque eu sei que eu não estava preparada, né. Eu sei que eu precisava ainda ter uma expansão de consciência um pouco maior, eu sei que eu precisava ainda viver algumas coisas, eu sei que eu precisava passar por certas situações e buscar em outros lugares, ensinamentos que me servissem de base. Tanto que quando foi no começo desse ano que eu cheguei até o professor, nos vídeos dele, e aí é que eu fui saber que existia a ressonância harmônica, que eu fui entender o que era ressonância, eu já cheguei muito mais preparada, né. Eu já cheguei assim, o tudo que o professor ensina, para mim não houve espanto. E assim, eu sou muito grata, né, ao universo por isso, por ter me dado a oportunidade de antes de chegar no professor, ter o entendimento que eu tenho hoje. E não é uma soberba no sentido de: "Ah, eu sei muito", mas é que eu busquei tanto antes outras questões, que quando o professor chegou para mim, eu falo assim que foi aquela virada de chave, foi aquele complemento que eu precisava, né, porque eu sou muito, por mais que eu seja espiritualista, né, eu acredito, óbvio, na espiritualidade, nas questões que o professor ensina, mas faltava para mim algo que me parece que fechasse aquele ciclo, porque estava sempre tinha sempre um ponto em aberto para mim.
Porque, por mais que eu acredite, eu sou uma pessoa muito pé no chão. Eu sou uma pessoa que eu busco muito por lógica nas coisas. Então, quando eu comecei a ver os vídeos do professor no YouTube, realmente entendendo o que ele estava falando, aquilo simplesmente caiu como uma luva para mim, né? Dentro de tudo aquilo que às vezes eu me questionava diante de questões da espiritualidade, porque foi o que fechou, foi o que deu sentido, né? Essa coisa da física quântica, o experimento da dupla fenda. Então, assim, tudo passou a fazer sentido daquilo que eu buscava já, mas que parece que sempre faltava alguma coisa. Então aí eu fui começar a entender, né, o que eu precisava fazer para chegar até aquela ressonância harmônica, que automaticamente você começa a buscar muitos vídeos, né, no YouTube de relatos, e são relatos, assim, transformadores. Lembrando que a ferramenta, ela é, é uma ferramenta de expansão de consciência, de iluminação espiritual, como ele sempre fala, e é uma fala que todo mundo conhece muito do professor, que não é para pedir casa, carro e apartamento, né, e namorado, e assim, mas a gente sabe que com a ressonância as pessoas acabam alcançando muitas coisas materiais, né, também, mas a função dela é iluminação espiritual. E assim, nessa busca, né, eu comecei a querer saber como que fazia para poder é, ter chegar até a ressonância, né, fazer ressonância, pedir ela para o professor. E aí foi onde eu fiquei sabendo, né, fui vendo que precisava fazer o caminho das palestras 1 e 3, que hoje em dia, parece que alguns anos atrás não era pago, mas hoje em dia é pago. Eu não sei se ele disponibiliza isso gratuitamente, mas o professor disponibiliza muita coisa gratuitamente, sabe, livros, e fora que tem muito conteúdo dele no YouTube, assim, é muito conteúdo, é muito. Então, assim, aí eu entendi o que eu precisava fazer, baixei o livro Mentes Informadas, que é de extrema importância ler, porque ali você consegue entender o que que você pode pedir na ressonância, o que que ela realmente é, como ela realmente vai agir. Na hora de você realmente fazer os seus pedidos, é muito importante você ler esse livro, porque aí você consegue saber quais pedidos você faz para cada setor. Então, dentro de uma expansão de consciência, ou do seu trabalho, no relacionamento amoroso, sabe? Então, você consegue ali dentro do livro, tem todas essas explicações de tudo aquilo que você pode estar pedindo, né? Das coisas que você consegue solicitar na ressonância nos setores da sua vida. E assim, então eu acho de extrema importância ler o livro, né, para que você consiga entender realmente o que que você está pedindo e por que que você está pedindo, né, como que é o fundamento da coisa. Fora todas as aulas do Caminho das Palestras 1 e 3, que são obrigatórios e que também, assim, é fundamental fazer. O Caminho das Palestras 1 é bem grande mesmo, são aulas, assim, de 3 horas, 2 horas e pouco, mas assim, é, é fantástico, né? É fantástico cada vez que o professor fala. Algumas coisas são um pouco repetitivas, mas como ele mesmo fala também, é a necessidade de ficar repetindo, 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 e às vezes a pessoa ainda não entendeu. Então, assim, mas é maravilhoso. Então, o professor chegou para mim no começo desse ano dessa forma, né? Trazendo um fechamento de algo, né? Dando um real sentido e entendimento para tudo aquilo que eu já conhecia, né, um pouco que eu já conhecia sobre espiritualidade, mas principalmente fazendo com que tudo aquilo que eu já tinha conhecido, que eu já estava buscando, passasse a fazer um sentido, assim, absurdo. E aí, quando eu terminei, né, porque aí eu maratonei os caminhos das palestras. E aí, quando eu terminei, já estava lendo o livro, eu solicitei a minha ressonância. A primeira, eu solicitei ela gratuita, porque o professor tem essa opção. E eu espero e torço e acredito que a próxima eu vou conseguir pagar. E aí acaba demorando um pouco mais, porque a fila de espera é muito grande pela gratuita. Então, ele dá ali mais ou menos de 30 a 90 dias, e a minha levou um pouco mais de 60 dias para chegar, que foi semana passada. Então, aí agora a gente parte, né, para o ponto de como eu me senti. Fazendo um parênteses aí, que eu já comecei a sentir os sintomas desde o caminho das palestras. A expansão de consciência para mim, ela foi tão rápida e tão grande que ela me causou uma obsessão de ficar vendo aquilo, porque
eu não acreditava que eu estava vendo tudo aquilo tudo sempre fez muito sentido para mim, eu nunca tive dificuldade de entender nada do que o professor falava, do que ele fala, né, na verdade, porque, como eu falei, como eu já vinha nessa busca, né, de expansão de consciência, sempre tive essa facilidade de entender muitas coisas da espiritualidade, né, então, assim, não foi um susto para mim, como é para muitas pessoas, né, para algumas pessoas, elas não têm nem ideia de como funciona a espiritualidade, e aí o professor vem e joga aquela bomba de coisas diferentes, né, de que sai totalmente fora da Matrix. E aí as pessoas ficam enlouquecidas, né, mas enlouquecidas na maioria das vezes apaixonadas, né, porque fala: "Meu Deus, que mundo é esse?". Então para mim foi muito fácil entender tudo que o professor estava falando, aquilo tudo sempre caiu como uma luva. E aí eu acabei maratonando, né, e fiz tudo muito rápido, mas eu já comecei a sentir alguns sintomas já, vendo as palestras, né, do professor dos caminhos das palestras. Então, assim, eh, eu senti bastante alegria, era uma empolgação muito grande, até mesmo pelas descobertas, né, da forma como eu estava passando a enxergar o mundo, né, e, assim, sintomas físicos eu não percebi, não senti nada, não senti nenhuma catarse, né, eh, durante fazendo o caminho das palestras. Mas senti muita alegria, muito ânimo, eu percebi que a minha energia subiu demais, né, e eu estava muito mais alegre, eu estava muito mais feliz, eu estava muito mais animada, esperançosa, né, toda essa visão, enxergar tudo como o professor mostra pra gente que a realidade realmente é, assim, pra mim foi fantástico. Então eu fiquei muito bem, mas eu não tive nenhuma catarse, não percebi nenhuma catarse ao longo dos caminhos das palestras. No dia que eu pedi, que eu mandei o e-mail para solicitar, né, a ressonância, eu tive uma dor de cabeça muito forte. Eu raramente tenho dor de cabeça, mas eu tive uma dor de cabeça muito, muito forte, ao ponto de, assim, eu estava no meu trabalho, de pedir para a colega de trabalho medir minha pressão para ver se minha pressão não tinha subido, porque a minha pressão é baixa naturalmente. Porque eu falei: "Não é possível tanta dor de cabeça", e tomando remédio e a dor não melhorava, mas assim, era uma dor horrorosa. E custou passar. Eu tomei remédio, depois tomei um remédio mais tarde e a dor persistindo, né, tinha passado aquela coisa de excesso, mas, ainda doía um pouco. E foi só nesse dia, depois que ela sumiu, não tive mais. Acredito eu que quem faz, né, o caminho das palestras, vê as aulas do professor, sabe que essa energia entra, né, pelo topo da cabeça, passa por, acho que microtúbulos da cabeça, uma coisa assim, ele explica lá. Então essa questão na cabeça, ela é muito ela é muito forte, né, então eu acho que encontrou ali uma resistência, mesmo não sendo a ressonância, o áudio mesmo em si tendo chego para mim, eu entendi que eu estava subindo de nível, eu entendi que eu estava subindo energeticamente, né, por conta de estar estudando, aquilo tudo ter sido muito maravilhoso para mim. E e aí eu acho que quando eu pedi, né, eu acho que eu pedi com tanto amor, com tanta vontade, com tanta confiança, que eu me conectei com o todo ali. Porque a gente não se conecta com o todo só quando recebe a ressonância, né, a gente está conectada com ele o tempo todo. A gente é que não sabe, né, fazer, essa ligação mais profunda, de uma forma mais profunda, mas a gente está conectado com o todo, o tempo todo. E eu acho que eu estava tão conectada com isso, que quando eu pedi, eu acho que eu estava nessa energia de tão esperançosa, tão feliz, eu estava tão satisfeita, sabe, e que eu acho que eu já recebi um pouco dessa energia, assim, com um pouco mais de intensidade, e aí eu acho que de alguma forma o meu ego resistiu e me causou a dor. Mas foi só. E aí passou, né, um pouco mais de 60 dias, que foi quando eu recebi ressonância semana passada, coloquei ela para tocar na segunda-feira, e estou aí há 9 dias, né, escutando ela. Assim, o que que eu percebi? Essa semana vieram algumas questões, que eu sei que eu ainda preciso resolver, questões do dito passado, né, de situações já vivenciadas, então eu senti alguns dias um pouquinho de tristeza,
um pouquinho de angústia, como, eh, como o pessoal fala muito que costuma sentir enjoo, né, então eu tive não chegou a ser um enjoo muito forte, mas alguns leves mal-estar eu cheguei a ter. Uma coisa que eu achei muito engraçada, que eu acredito que seja algum tipo de limpeza, que é eu comecei a querer ter uma não chegou a ser uma infecção de urina, mas uma cistite, né, e assim, é muito raro eu ter alguma coisa assim, muito, muito raro. Então assim, basicamente foi isso, não alterou nada meu sono, eu tenho tido alguns sonhos. Noite passada, eu sei que eu sonhei com seres extraterrestres, mas não com aquela coisa de, ai, de cabeça grande, de corpo comprido, não me lembro exatamente, mas não foi isso. Eu sei que eu tive, sim, com pessoas de outros planetas, e a gente conversou bastante, eu lembro que falou bastante coisa pra mim, mas eu não consigo lembrar o quê. E assim, tem sido tranquilo, né. A cistite eu já tô tratando, já tô tomando medicamento, não tive dor de cabeça, os enjoos são passageiros, então aquele leve mal-estar não demora muito e passa. E, alguns episódios de às vezes eu fico um pouco triste, tem hora que eu fico um pouquinho angustiada, né, mas assim, eu tô deixando, tô sentindo o que eu tenho pra sentir, tô tentando resistir o menos possível, que é como o professor fala, que a gente só tem esse tipo de coisa porque a gente acaba resistindo, o nosso ego, né, acaba entrando na frente e impedindo que o todo haja, e até porque também a gente tem muita coisa para limpar, né, a gente tem muita coisa, a gente tem muita sujeira, né, digamos assim, que o todo precisa limpar, então não vai ser do dia para a noite que vai limpar tudo, porque não foi do dia para a noite que a gente acumulou tudo isso. Mas assim, essa primeira semana, né, um pouco mais de uma semana, pra mim tá super tranquilo, não senti nada, assim, absurdo, não tive crise de choro, tem gente que relata muito isso, eu não tive, eu não tô tendo, assim, nenhum episódio de grandes emoções, né, mas, tá sendo bem leve, pelo menos por enquanto tá sendo bem leve, tudo que tem acontecido tá sendo bem tranquilo, e aí a gente continua, né, vamos tocar aí ela por 90 dias no total, né, que é de 3 meses, para depois pedir, mais ondas, e conforme eu for conseguindo, né, porque o meu tempo é muito corrido, eu queria fazer mais vídeo, falar mais, mas tem sido corrido. Mas eu vou me esforçar para poder daqui uns dias voltar, trazer mais relatos nesse primeiro mês, né, o mês e pouco, como que vai ser, como que eu fico, se eu sentir alguma mudança, né, para poder ir contando para vocês. Mas assim, ficou um pouquinho longo, mas é para contar a minha trajetória, né, de conheci o professor, até agora chegar e pedir a ressonância, e como estão sendo esses primeiros dias. E para mim está sendo ótimo, está sendo muito tranquilo. Eu estava com um pouco mais de receio, com medo de talvez me dar, assim, já algumas catarses mais pesadas desde o início, né, porque eu sei que eu tenho muita coisa para limpar, né, e por enquanto tá super tranquilo, tô super satisfeita, eu acho que não tem nada que aconteceu que não seja, esperado, né. Então, conforme eu conseguir, eu vou vindo relatar mais um pouquinho para vocês, e se por um acaso você também faz a ressonância, se você está esperando a sua onda, ou se você tem receio, me conta aqui, fala para mim, como que é para você, como que é a experiência, como que você está se sentindo, quantas ondas você já fez, como você sentiu, o que que melhorou na sua vida, e eu vou ficar feliz em saber. Ficou longo, mas é isso. Um beijo para vocês.